A receita da maternidade plena. Mas será que tem receita mesmo? Imagino que você está aí dizendo que não. Aliás, hoje em dia tem um clichê muito grande, né, para dizer assim: não tem receita de bolo para ser mãe, não tem receita de bolo para criar filho, para um casamento feliz, nada disso. Receita pode não ter, mas a gente está sempre procurando uma dica que vai nos ajudar em algumas situações desafiadoras que aparecem no meio do caminho, né? Seja consigo mesma, seja nos seus projetos, com alguma situação com seus filhos, situação no casamento, a gente está sempre procurando uma dica. E graças a Deus sempre tem uma bendita na internet para nos ajudar, seja no Instagram, no Google, no YouTube. Eu, pelo menos, sou sempre grata pelos conteúdos que eu encontro por aqui. Parece uma contradição, né? A gente fala que não tem receita, mas daria tudo por uma boa receita. Então eu te digo, com certeza, tem receita boa sim. Ainda que a gente precise fazer algumas adaptações, tem boas receitas, boas dicas, boas inspirações, bons exemplos. O que complica às vezes não é a tal da receita, é a nossa falta de disposição de colocar em prática algumas coisas. Algumas coisas que são muito importantes para o nosso crescimento. Por exemplo, transformar padrões enrijecidos, opiniões fortes e radicais sobre como que deve ser tal e tal coisa. Com a maternidade eu aprendi que se não tá dando certo a forma como eu tô fazendo, se tá causando dor e sofrimento em alguém, seja em mim mesma, no meu marido, nos meus filhos, é porque simplesmente não tá funcionando do jeito que eu tô fazendo. E que uma coisa muito importante é eu aprender a ter humildade para querer aprender a fazer de outra forma. A fazer diferente, até que a situação melhore e que traga mais leveza e mais paz para os meus dias. E uma coisa é certa, para tudo tem um jeito, sempre tem uma saída, sempre tem uma solução que pode trazer mais paz para os nossos dias. Então, se é assim, vamos buscar aprender receita boa, gente. Buscar e aplicar, né? Receitas e inspirações, estratégias, algo que seja válido, que tenha a ver com você, que faça sentido para você, para sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, ainda que tenhamos que vencer a nós mesmas. Ganhar mais consciência sobre o que queremos, mudar de postura, crescer, amadurecer, ser mais firme no propósito, aliás, encontrar o propósito, ser mais flexível, reavaliar, reprogramar a rota, dar alguns passos à frente e até atrás quando necessário. Então eu vim aqui te dar uma boa receita, menina, para uma maternidade mais saudável, mais viva e mais plena. Quer ver? Então eu vou te falar alguns ingredientes essenciais. O primeiro deles é a paciência. Paciência desde o começo e ao longo do processo, com os altos e baixos e todas as fases ao longo do caminho. Outro ingrediente, anota aí: entrega. Não querer controlar tudo com a visão e a mentalidade racional e lógica que a gente tem antes de ser mãe. Com o comportamento produtivo e eficiente da mulher profissional moderna. Porque nem sempre será pela lógica, mas será pela alma, que é algo que a gente precisa resgatar com o tempo, com a maturidade, e é um lugar que a gente faz isso, é quando nos tornamos mães. Se render ao grande mistério do amor e do lugar da mãe. Outro ingrediente, humildade, para querer aprender alguma coisa a mais além do que já sabe. Aprender com a vida, com o dia a dia, com as experiências, com as dores, com as alegrias e até com quem você menos espera. A maternidade é uma grande professora que nos ensina a todo instante. Nos ensina através das experiências que a gente vive, das pessoas que a gente encontra, das situações fáceis, bonitas e das situações até mais difíceis. Mais um ingrediente: autoconhecimento. Olha só o que Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Ao longo do caminho da maternidade, e aliás, desde o comecinho, a gente está sempre encontrando com a gente mesma. Com a nossa história de vida, com a nossa origem, com a nossa criança interior, com as nossas dores, as nossas faltas, necessidades, carências e inclusive com a nossa força. O nosso próximo ingrediente tem 4 partes: orientação, bússola,
norte e direcionamento. Pelo autoconhecimento, chegamos à nossa essência, aquilo que nos compõe, do que somos feitos, os nossos valores, os nossos princípios, e daí clareia o propósito maior da vida e da maternidade. E podemos ver o que realmente tem nesse lugar de mãe ao qual estamos servindo. Compreendemos que é um servir nobre porque estamos servindo a vida num movimento de evolução, de crescimento, de abundância e prosperidade. Porque a vida é isso, ela é plena, ela é abundante, ela é próspera. Mais o ingrediente, confiança. Um servir nobre, obviamente, tem um alicerce e uma fundamentação igualmente nobre. É a força da natureza que se move e que nos move, nos capacita, nos sustenta, nos ampara e nos inspira. O que nós precisamos fazer é limpar o nosso canal para que a gente seja capaz de ouvir a voz que vem do alto, de dentro dessa luz interna do nosso coração, que nos conecta profundamente a esse lugar de mãe, a sabedoria materna. Precisamos confiar na força desse lugar de mãe e acessar a ciência dessa sabedoria materna. Pois o amor e a sabedoria de uma mãe vem de uma fonte que vem do alto, do mais alto, vem de Deus. Outro ingrediente? Oração. Em oração somos humildes, abrimos o nosso coração, sabemos a quem pedir. E aí pedimos e nos abrimos para receber. Pela oração abençoamos, acolhemos, cuidamos, curamos. Pela oração até salvamos vidas. O amor de mãe faz milagres. Próximo ingrediente, discernimento. Quando estamos em consonância, em correspondência com esse lugar da mãe, nós ganhamos, com certeza, mais sabedoria para saber o que fazer em cada momento. Entendemos que há tempo de abraçar e há tempo de corrigir. Há o tempo de estimular e há o tempo de colocar limites. Há o tempo de ser flexível e há o tempo de ser firme. Há o tempo de falar e há o tempo de se calar e só ouvir. À medida que a gente se abre para esse crescimento, nós nos desenvolvemos e nos amadurecemos. Ganhamos mais discernimento para saber como agir e mais força para fazer o que é preciso. E assim vamos incorporando esses ingredientes. Isso acontece ao longo da nossa jornada materna. Ao longo dos diversos processos e das diversas situações que encontramos desde que nos tornamos mães. Dá para ver que aquela postura radical, dura e por vezes arrogante que a gente tinha antes da maternidade, quando a gente pensava assim, comigo vai ser muito diferente. A gente percebe que ao longo do caminho isso não tem mais lugar. Principalmente quando a gente entende que daquele jeito que a gente pensava antes, dói muito mais. E que é melhor a gente entrar no fluxo natural da vida. E abrir o coração para aprender com as experiências, não achar que a gente já sabe de tudo. E aí a gente vai crescendo. E quanto mais a gente se firma nesse lugar, mais nos conectamos com a força desse lugar, mais sentimos a alegria de experimentar uma maternidade realmente viva, verdadeira, mais leve e plena. E aí, gostou dessa receita? Lembrou de mais algum ingrediente? E você, agora eu que quero saber. Você tem alguma experiência para compartilhar que você já aprendeu ao longo do seu maternar, da sua maternidade até aqui?